Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas. As pré-aulas do Currículo Bíblico das Lições Bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. É com muita alegria que nós estamos trabalhando nesse quarto trimestre o tema das lições bíblicas: Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Estamos sob o comentário do reverendo pastor Silas Queiroz. E veremos hoje a lição de número 7, lição prevista a ser aplicada na manhã de domingo do dia 16 de novembro de 2025. E temos como tema os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Antes de nós entrarmos na leitura dos textos bíblicos e nos comentários expositivos, gostaríamos de pedi-lo que, por gentileza, se inscreva nas redes da Assembleia de Deus Floresta. Entra aí no link do nosso WhatsApp, nosso grupo da nossa pré-aula. Temos aí professores do Brasil e também do mundo inteiro participando desse engajamento orgânico para a construção da boa cultura bíblica, da teologia e da doutrina ortodoxa. Venha conosco, lição de número 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Texto áureo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Verdade prática. O cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Leitura bíblica em classe pode ser encontrada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5. Leiamos a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8 a seguir. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. 2 de Coríntios, capítulo de número 10. Por quê? Andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Meus queridos irmãos, é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui hoje pela primeira vez nosso amado amigo, irmão, companheiro, evangelista irmão Jonathan Neri, vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério Semear, a igreja querida, saudável, co-irmã nossa aqui em nossa região, presidida pelo meu amigo pastor Obedias. Irmão Jonathan, deixa aí a sua saudação e as suas notas introdutórias em nome de Jesus, meu querido. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Estamos contentes nesse dia, pelo privilégio de aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor, sobre esse tema de tão extrema importância que são os nossos pensamentos. Então que nesse dia você possa aproveitar o máximo dessa lição, porque certamente é uma lição de grande utilidade para a nossa vida. Meus amados irmãos, estamos aqui também diante do evangelista irmão Rafael. Querido, deixa a sua saudação e as suas notas introdutórias em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. A palavra-chave da nossa lição é pensamento, que pode ser definido como a capacidade mental que envolve raciocinar, refletir, conceber ideias, sendo, portanto, um processo cognitivo. Podemos dizer que o pensamento é uma extensão da alma, onde está o intelecto, o conhecimento, o entendimento. O pensamento é um dos aspectos da imagem e semelhança de Deus no ser humano, porque Deus é um ser que pensa, que planeja, que projeta. Jó disse no capítulo 42, verso 2, para Deus, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O próprio Deus disse em Jeremias 29, verso 11, bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não deu essa capacidade aos animais, que são seres instintivos e irracionais, mas Deus comunicou desse atributo, o pensamento, com a coroa da sua criação, o ser humano. Queridos irmãos, o ser humano, como unidade complexa, composta de espírito, alma e corpo, tem como diferença objetiva da sua constituição
nos seus traços de identidade, a capacidade de cognição. Ou seja, o ser humano não age por instintos primitivos tão somente. O ser humano é capaz de pensar, de construir, de criar, de determinar, de autodeterminar a partir daquilo que pensa. E é por isso que nós precisamos compreender que a maior batalha que o cristão enfrenta não está fora de si, mas está dentro de si, está na mente. O inimigo sabe que se dominar os nossos pensamentos, influenciará nossas emoções, atitudes e decisões. Nós pensamos e logo existimos. O produto das nossas ações, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos, a maneira como nós olhamos e os nossos desejos são conduzidos, sem sombra de dúvidas, por aquilo que nós pensamos. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, traz-nos esse importante conselho como mandamento, como doutrina cristã. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tópico de número 1, meus amados irmãos, uma visão introdutória à experiência de Adão e Eva, evangelista irmão Jonathan. Meus irmãos, no primeiro tópico nós vemos Eva cedendo ao desejo da serpente. E às vezes na nossa vida cristã, nós damos ouvido a influências externas que acabam tomando o nosso desejo, tomando a nossa vontade, e aquilo que não tínhamos desejo no nosso coração, pela influência externa, passamos a desejar, tomar e comer do fruto proibido. E assim Eva errou, e com esse aprendizado, nós olhamos para nós mesmos e passamos a pensar o que tem ocupado a nossa mente, qual a influência externa tem tomado conta do nosso coração. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, no final desse ponto, o comentarista cita para nós 1 Timóteo 2,14. A Bíblia diz que Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. E o que é o engano, senão o erro ou o desvio do pensamento? É quando você pensa que algo é, quando de fato não é. O comentarista nos diz no final desse ponto que Adão não pensou o que devia e pecou. Eva pensou o que não devia e foi enganada. E o engano é a especialidade do diabo. João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. E a mentira é a matéria-prima para o engano. Você pode observar que o diabo ele começou enganando em Gênesis a Eva. E como ele vai terminar no Apocalipse? Enganando as nações após o milênio. Perceba que ele começou enganando uma pessoa e ele vai terminar enganando uma multidão. Ele começou como uma serpente e terminará como um dragão. Ou seja, ele se desenvolve. Ele se aprimora na arte de enganar. Porque assim como faz parte da natureza de Deus acertar, faz parte da natureza do diabo enganar. Tenhamos cuidado, porque o diabo é enganoso e não somente ele. Jeremias 17,9 também diz que o nosso coração é enganoso. É por isso que nós não podemos ouvir o diabo e nós não podemos ouvir o nosso coração, mas precisamos ouvir a voz de Deus, a sua palavra. A Bíblia é a voz de Deus escrita. A Bíblia é o único livro do mundo que fala no tom da voz de Deus. E se você não lê a Bíblia, você não tem direito de reclamar do silêncio de Deus. Adão e Eva ouviram a serpente e morreram. Mas quem ouve a voz de Deus tem vida e vida com abundância. Que voz você vai escutar? Queridos, o que nós podemos constatar à luz da proposta do comentarista é que a primeira batalha espiritual registrada nas Sagradas Escrituras aconteceu na perspectiva ou na mente. A batalha aconteceu sob o domínio dos pensamentos. A origem da batalha foi o ataque da mente. A estratégia de Satanás não foi usar uma espada ou qualquer outro tipo de arma física para levar o primeiro casal e o primeiro ser humano, Eva, a pecar a desobediência comendo daquilo que o Senhor havia proibido de comer. O Satanás começou com uma ideia. O inimigo semeou um pensamento que gerou dúvida na cabeça de Eva, que compartilhou também com seu marido Adão. Qual foi a estratégia de Satanás em sua semeadura? Primeiro, distorcer a palavra de Deus. Satanás dá a ela uma sugestão. É assim que Deus disse? Ele planta uma dúvida sobre aquilo que Deus havia afirmado. Segundo, Satanás propõe um pensamento de negar a verdade. Certamente não morrereis. O inimigo sempre contradiz o que Deus diz. Sempre contraria o juízo de Deus expostos nas Sagradas Escrituras. E a terceira estratégia,
prometer algo além de Deus. A promessa do Satanás, semeando um pensamento de desobediência em Eva, foi: sereis como Deus. Ele desperta o orgulho e a autossuficiência da mulher. Antes de Eva pecar com as mãos e comer do fruto, ela pecou com os pensamentos. Leiamos Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, a cobiça, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. A queda está no poder dos pensamentos errados, porque a palavra nos informa, Gênesis 3:6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, nós encontramos aqui, na perspectiva da cognição, do pensamento e do raciocínio, as três perspectivas que no pensamento a mulher foi tentada e cedeu à tentação. Primeiro, boa para comer, desejo da carne, prazer físico. Segundo, agradável aos olhos, desejo dos olhos, atração visual e cobiça. Desejável para dar entendimento, soberba da vida, orgulho, querer ser igual a Deus. É a compreensão do texto de 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Eva alimentou o pensamento errado e teve como consequência a produção da ação errada. Ponto número 2, evangelista irmão Jonathan, conceito e origens. Quais seriam as origens dos pensamentos? Qualquer que seja as origens, cabe a nós rejeitá-los ou aprová-los. Eu costumo dizer que nós não podemos impedir que um pássaro passe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho sobre ela. Então, os pensamentos bons e ruins vão vir sobre nós. Pensamentos maus e bons vão aparecer na nossa mente. Porém, cabe a nós sabermos lutar contra os maus e fortalecermos os pensamentos bons para que tenhamos uma vida sadia, uma vida sã com Deus. Evangelista irmão Rafael. Eu destaco aqui 3 origens do pensamento. Primeiro, o ambiente. As pessoas, os lugares, as circunstâncias à sua volta dão origem aos seus pensamentos. Segundo, a nossa personalidade. Aquilo que é inerente a nós, aquilo que é particular de cada indivíduo. Se é pessimista ou otimista, se é falante, se é calado, se é constante ou inconstante, certamente isso vai influenciar os teus pensamentos. Em terceiro lugar, as suas recordações. As suas experiências de vida, as suas memórias do passado, certamente vão influenciar o teu pensamento no presente. Essas 3 coisas, ambiente, personalidade e recordações, darão origem aos teus pensamentos, que darão origem às suas palavras, que darão origem às suas ações, que darão origem aos seus hábitos, que darão origem ao seu destino. Ou seja, o pensamento é a origem de todos os resultados da vida. Não foi isso que Salomão disse em Provérbios 4:23? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Pois todo bem ou mal que uma pessoa fala, sente ou faz, tem raízes no seu pensamento, na sua mente. Por isso Paulo aconselha em Efésios 6:17 a nós termos como parte da nossa armadura espiritual o capacete da salvação, ou seja, a proteção da mente, porque se a sua mente estiver protegida, o diabo não te influencia. Guarde a sua mente e você estará guardando a sua vida. Como está em 1 Coríntios 2, verso 16, nós temos que ter a mente de Cristo, ou seja, pense como Cristo. Porque se você pensar como Cristo, você vai falar como Cristo, você vai sentir como Cristo, você vai agir como Cristo. Pois não se engane, se não formos como Ele na terra, nunca estaremos com Ele no céu. Queridos irmãos, me permita aqui usar algumas expressões da etimologia para termos ideia do que os escritores sagrados queriam dizer quando trouxeram esse conceito de pensamento. No hebraico, a palavra é mashahavá, que significa pensamento, plano, propósito, desígnio. É a referência de Jeremias capítulo 29:11. Os planos que tenho para vós, diz o Senhor. No Novo Testamento, o termo grego é dialogimos, indica raciocínios, deliberações mentais, intenções internas. É a referência de Lucas 5:22, Romanos 1:21. Em Mateus 9, versículo 4, nós encontramos também essa palavra. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, os dialogimos,
os raciocínios, as deliberações mentais, as intenções internas, disse: por que pensais o mal em vossos corações? Pensamentos são expressões interiores da mente e do coração humano, formado pelas razões, pela vontade e pelas influências espirituais. Aqui, o que o comentarista está propondo é que, em certo aspecto, nós somos sim produtos do meio. Na perspectiva espiritual, nós não podemos ser materialistas. Essa é a proposta do trimestre. Na perspectiva espiritual, pensamos de acordo com o ambiente espiritual no qual estamos inseridos, pensamos de acordo com o ambiente cultural em que estamos inseridos, pensamos de acordo com o ambiente social, político e econômico que nós estamos inseridos. Por que não dizer que nós pensamos de acordo com o ambiente religioso no qual nós estamos inseridos? É por isso que nós precisamos cuidar do nosso torno e entorno. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, vai nos dizer que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E ele vai afirmar o seguinte, que nós temos que fugir do embaraço e do pecado, que tão de perto nos rodeia. Ele está falando objetivamente dos aspectos que estão ao nosso entorno, porque são esses elementos exteriores à mente que formam as convicções que determinam os nossos pensamentos. É por isso que nós precisamos compreender que nós precisamos passar por um filtro com as pessoas com quem nos relacionamos, as músicas, os livros, os filmes e os lugares onde nós frequentamos. É a indicação de Paulo aos Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18. Não andeis como os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, entenebrecidos no entendimento. O pecado não destruiu a capacidade de pensar, mas corrompeu a direção dos pensamentos. Se nós estivermos em um ambiente espiritualmente dirigido pela palavra de Deus, sem sombra de dúvida, aquilo que nós pensarmos também será condicionado à verdade da vontade de Deus expressa nas Sagradas Escrituras. Ponto número 3. Característica dos pensamentos, evangelista Mondionelli. O ser humano ele pode construir na sua mente cenários simples ou cenários complexos. Isso muitas das vezes é influenciado sobre o que colocamos diante dos nossos olhos. A Bíblia diz no Salmo 101, verso 3, que não porei coisas más diante dos meus olhos. É de extrema importância para o cristão ele saber o que vê, procurar sempre estar vendo coisas boas para exatamente não ter influências negativas nos seus pensamentos. Evangelista Rafael. Meus irmãos, no aspecto emocional, os pensamentos podem ser bons ou ruins, o que vai levar à tristeza ou à alegria. Isto porque os sentimentos são a voz da mente, ou seja, aquilo que você pensa, você sente. É por isso que você nunca vai ver uma pessoa pensando em derrota sorrindo, e você também não vai ver uma pessoa pensando em vitória se lamentando. Aqui eu faço uma pergunta. Por que algumas pessoas se suicidam? O processo é simples, eu explico. Essas pessoas começam alimentando pensamentos ruins e continuam nesse pensamento que se torna uma tristeza. Mas não param de pensar em coisas ruins e a tristeza se desenvolve para algo mais profundo chamado angústia, mas continuam pensando em coisas ruins. E a tristeza e a angústia então se torna algo mais profundo que a depressão. O diabo aproveita da situação e leva essas pessoas à morte. Perceba que a tragédia do suicídio começa com um pensamento ruim que não foi reprovado. Então deixa eu te dar um conselho. Pensa em coisas boas. Esse é o texto áureo da nossa lição, Filipenses 4, verso 8. No demais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, se há alguma virtude ou louvor, nisso pensai. Jeremias também disse, em Lamentações 3:21, quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Pense naquilo que é bom. Porque você não tem dois processos mentais, ou seja, você não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. Então, se o pensamento ruim veio, substitua ele pelo pensamento bom. Porque enquanto você estiver pensando no que é bom, você não conseguirá pensar no que é ruim. Queridos, a mente é o centro da consciência e da decisão. E os pensamentos são as expressões visíveis de um coração invisível. Então está na perspectiva da construção dos pensamentos, da inteligência e da capacidade de pensar do ser humano, em que está o centro motriz da nossa existência, porque é a partir do que nós pensamos que nós nos movemos no mundo em que nós habitamos. Provérbios capítulo 23, versículo 7.
Por quê? Como ele pensa em seu coração, assim ele é. Assim os pensamentos, eles surgem em nossa mente a partir das janelas ou dos acessos que nós deixamos abertos para a nossa alma, que se abrem sempre de fora para dentro. É o que Jesus está sugerindo em Mateus capítulo 12, versículo 34. A boca fala do que está cheio o coração. Os pensamentos revelam a condição da alma. Se a alma estiver cheia de luz, o pensamento ou os pensamentos serão bons, guiados pela palavra de Deus. Agora, se a alma está cheia de trevas, os pensamentos serão tenebrosos e conduzirão o indivíduo às atitudes mais perversas e tenebrosas que se podem constatar na vida e na experiência humana. Quais são as origens e as características desses pensamentos? Primeiro, os pensamentos são espiritualmente visíveis para Deus. Nós vemos os nossos pensamentos, mas aqui os meus colegas não conseguem entender e ver o que eu estou pensando. Mas Deus, que sonda até os corações, sabe o que nós estamos pensando. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. A palavra de Deus discerne os pensamentos e intenções do coração, mesmo que ninguém esteja vendo. Deus sonda e pesa os pensamentos. Os pensamentos geram ações. Nós reproduzimos e concluímos e concretizamos aquilo pelo qual nós estamos pensando. Mateus capítulo 15, 19. Do coração procedem os maus pensamentos. Todo comportamento humano nasce primeiro de um pensamento. Nós somos seres racionais. Nós não agimos por instinto. Nós agimos por cognição e por raciocínio. 3. Os pensamentos podem ser puros e impuros. A mente é moralmente responsável por aquilo que ela produz. Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus maus pensamentos. O crente é chamado a disciplinar a mente para refletir dentro de si a santidade, o caráter e a identidade de Cristo. E por fim, os pensamentos são o campo da tentação e da fé. O inimigo semeia dúvidas, contradições, imperfeições na palavra de Deus. E tudo isso está no campo dos pensamentos. Quem nunca foi tentado ou já se percebeu durante um culto, alguém está pregando, está com o texto exposto e você está lá pensando nas abobrinhas da sua vida. É uma tentação que acontece inclusive no momento de adoração. É por isso que o apóstolo Paulo deixa claro em 2 Coríntios 10, versículo 5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A mente é o campo de batalha espiritual. Vence quem alimenta o pensamento certo. Nós vamos avançar, meus amados irmãos. Tópico de número 2. A gestão dos pensamentos. Imperativo ético e espiritual. Evangelista irmão Jonathan. O uso do imperativo afirmativo pensai indica tratar de uma conduta ativa e não passiva. Exatamente no texto áureo, ele fala a respeito de nisto pensai, ou seja, ele está dizendo que o cristão ele deve ter uma conduta de atitude, procurar pensamentos puros, procurar pensamentos que glorificam ao nome do Senhor e não apenas ser influenciados por coisas externas. Muitas das vezes vão vir batalhas, vão vir ataques externos contra a vida do cristão, contra a mente do cristão. Porém, quando ele tem essa ação de procurar pensamentos sadios, pensamentos bíblicos, pensamentos cheios da presença do Espírito Santo sobre a tua vida, ali automaticamente a sua vida vai ser mudada e a sua vida vai ser direcionada pelo Espírito Santo que há na sua vida. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, na Epístola da Alegria, o imperativo divino através de Paulo em Filipenses 4:8 é pensar naquilo que é bom. Mas antes disso, no capítulo 4, verso 4, ele deu uma ordem: alegrai-vos sempre no Senhor. E aqui eu gostaria de te dar 7 razões para você pensar e se alegrar. Primeiro, se alegre porque a fraqueza só traz tristeza e desânimo. Mas Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Segundo, se alegre pela presença de Deus, pois diz o Salmo 16, verso 11, que na presença do Senhor há abundância de alegria. Terceiro, se alegre porque as aflições são passageiras. Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quarto, se alegre porque é um mandamento. Salmo 100, verso 2, a Bíblia ordena: servi
ao Senhor com alegria. Quinto, se alegre pela oportunidade de estar na casa de Deus. Salmo 122, verso 1, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sexto, se alegre pelas bênçãos de Deus. Salmo 126, verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E por fim, em sétimo lugar, se alegre pela salvação. Pois em Lucas 10:20, Jesus diz: não vos alegreis, porque os demônios se vos sujeitam, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Meu querido, você não tem motivo para pensar em permanecer na tristeza. Se você é salvo em Cristo, você faz parte do povo mais feliz dessa terra, o povo que vai morar no céu. Amados, a antropologia secular vai nos dar notas de que uma criança de 12 anos de idade possui um acúmulo de informação maior do que o imperador romano tinha em seu tempo. Nós vivemos em um tempo onde há um excesso de informação, onde nós podemos até mesmo conceituar ou trazer aqui aos irmãos o que há de ser a poluição mental, que é o acúmulo de informações indevidas, inapropriadas e inúteis. Precisamos então fazer um filtro daquilo que compõe e que está dentro do nosso HD, o nosso disco rígido, a nossa capacidade de filtrar, de manter e de reservar informações. É por isso que tão importante quanto ter a gestão do tempo, a gestão das atividades, a gestão do cronograma das nossas atividades profissionais, nós precisamos sermos diligentes nas questões que tocam na gestão dos nossos pensamentos. É por isso que a mente humana tornou-se um campo de batalha espiritual entre as verdades de Deus e as mentiras do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo apresenta esse imperativo aos crentes na cidade de Filipos, quando ele diz aos Filipenses capítulo 4, versículo 8, nisso pensai, nisso o quê? Em coisas boas, em coisas justas, em coisas puras, em coisas amáveis, em coisas de boa fama, em coisas que possuem em seu conteúdo virtude. Ele está dizendo, assumam o controle dos seus pensamentos. Filtrem o que entrem na sua mente, escolham o que irão nutrir dentro do coração. Meu amado irmão, minha amada irmã, essa massa cefálica que você tem dentro da sua caixa craniana serve como ferramentas de Deus na sua vida para você pensar. Então use a cabeça. Já dizia minha avó, cabeça não foi feita só para carregar piolho. Cabeça foi feita para pensar. Então pense. Não vai sendo um reprodutor de informações sem antes averiguar a sua veracidade e a sua bondade, a boa intenção daquele que está te comunicando. Então assuma o controle daquilo que você está pensando. Sabe por quê? A ética cristã começa na mente. A ética cristã não começa tão somente em nossas atitudes. É evidente que não basta só pensar em fazer o certo. Tão importante quanto pensar em fazer o certo, é preciso praticar o certo. Mas será impossível, ou inviável, ou no mínimo improvável, praticarmos o certo se nós não pensarmos o certo. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6, nós concluímos que o que governa o corpo e a vida é a mente. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. O que a Bíblia nos mostra? Que a mente carnal gera morte e pecado, mas a mente espiritual produz vida, paz e santidade. Glorificado seja o nome de nosso Senhor. Ponto número 2. Acima da técnica. Evangelista irmão Jonathan. Amados, nós vivemos em tempos em que há uma profusão enorme de técnicas de gestão de pensamentos. Vivemos na era dos coaches, vivemos na era de pessoas que ensinam a forma de pensar. Porém, isso é o natural, isso é o humano. Eu acho interessante no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, quando pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos em Antioquia. E o que seria ser cristão? O que é ser cristão? Exatamente se parecer com Cristo, andar como Cristo, falar como Cristo,
pensar como Cristo. Ou seja, quando tivermos alguma dúvida em nossa vida, em nossas atitudes, teremos que pensar, será que Cristo faria o que nessa situação? Será que o que Cristo diria nesse momento, nessa situação? Então, a melhor forma de gerir o nosso pensamento não é apenas com técnicas humanas que os coaches ensinam, mas sim fazer como Cristo faria se estivesse em nosso lugar. Evangelista Rafael. A ordem bíblica, em Filipenses 4:8, é pensar naquilo que é bom. Porque se alguém não domina os seus pensamentos, não pode dominar sobre mais nada. Se alguém não domina os seus pensamentos, será dominado por eles. O conselho bíblico em Colossenses 3:2 é: pensai nas coisas que são do céu e não nas que são da terra. Os nossos pés podem estar na terra, mas a nossa mente precisa estar no céu. É vivendo no tempo, mas pensando na eternidade. É convivendo com os homens, mas sem esquecer de Deus. Por isso, Eclesiastes 12:1 aconselha: lembra-te do teu Criador. Porque quem se esquece de Deus, ou seja, quem deixa de pensar em Deus, segundo o Salmo 9:17, será lançado no inferno. Mas quem pensa em Deus, quem prioriza Deus, tem um lugar garantido lá no céu. Em nossos dias falamos muito de PNL, programação neurolinguística, controle mental, reprogramação da mente, pensamento positivo. Há poder nas suas palavras. Tudo isso são tentativas humanas, técnicas psicológicas de gerir os pensamentos. O propósito da Assembleia de Deus Floresta, enquanto uma instituição genuinamente cristã, que tem como propósito primário a proclamação do Evangelho genuíno de Cristo, não é sugestionar os irmãos e manipular os irmãos a pensarem de uma maneira ou de outra. Nós não podemos encarar, enquanto obreiros, enquanto comunicadores da verdade de Cristo, a nossa plateia, os nossos irmãos, a igreja, a nossa audiência, como uma massa de manobra que pode ser levada e conduzida de acordo com a nossa capacidade de manipulação. Não é isso que nós estamos falando. Porque todas essas práticas, como confissão positiva, leva tão somente a alívios momentâneos, mas não alcança raiz e firmeza espiritual. A Bíblia ensina que o verdadeiro domínio dos pensamentos não vem de uma técnica ou de uma capacidade que pode ser adquirida por um curso, por uma aula, por um momento de distração. Muito pelo contrário, vem da transformação operada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo disse aos seus santos apóstolos: vocês estão lavados, transformados, regenerados pela palavra que eu vos tenho dito. É a palavra de Deus que nos capacita a controlarmos e a dirigirmos com a disciplina bíblica os nossos pensamentos. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? As técnicas psicológicas podem mudar a forma de pensar, mas não pode mudar a fonte do pensamento. O problema não está na mente racional, o problema está no coração pecaminoso. É por isso que o cerne, o alvo primário do evangelho está no coração do homem. É por isso que o Senhor está dizendo para mim e a você nesse momento: filho meu, dai-me o seu coração. O coração controlado, como cede nossas emoções na mão daquele que pode todas as coisas, nossos pensamentos serão completamente mudados. A mente natural está obscurecida. Ela pode aprender técnicas de calma, concentração ou autoajuda, mas permanece afastada da verdade divina. O pensamento humano sem a regeneração é incapaz de produzir verdadeira santidade, porque continua enraizada na natureza caída. Recursos espirituais, evangelista irmão Jonathan. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos. Eu quero deixar o Salmo 1 no verso 2, que diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. No Salmo 1, há uma diferença enorme entre ler e ter prazer. Uma coisa é você ler a palavra como obrigação,
outra coisa é você ter prazer na leitura da palavra. Quando lemos por obrigação, automaticamente nós não absorvemos aquilo para nós e aquilo passa como uma literatura comum. Agora, quando temos o prazer de ler a palavra, quando temos o prazer de meditar na palavra do Senhor, automaticamente aquilo começa a fazer parte da nossa vida, moldando os nossos pensamentos e, consequentemente, mudando as nossas ações. Evangelista irmão Rafael. Um dos recursos espirituais indispensáveis para nutrir os bons pensamentos é a leitura da palavra de Deus. Como já citado aqui pelo evangelista Jonathan, Salmo 1, verso 2, o salmista fala de meditar. E o que é meditar se não pensar, refletir naquilo que está lendo? A palavra de Deus é como uma esponja que limpa o nosso coração. Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso é guardar a melhor coisa, a palavra, no melhor lugar, no coração, com o melhor propósito, para não pecar contra o Senhor. Jesus disse aos discípulos em João 15, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Jesus disse em João 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pois é a palavra de Deus que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica. Romanos 12, 2, Paulo nos aconselha, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque o que renova a sua mente é a palavra de Deus, para que você possa viver o pensamento de Deus para a sua vida. O ser humano, o indivíduo, naturalmente é capaz de controlar os seus pensamentos. Porque um pensamento, quando não dirigido pela orientação da luz da palavra de Deus, ele será dirigido pelas manifestações primitivas dos nossos instintos. Porque apesar de sermos animais racionais, não deixamos de ser animais. Nós possuímos instintos, nós possuímos capacidades volitivas que são espontâneas e involuntárias. É como nós tentarmos aproximar um dedo perto do olho. A reação natural dos nossos olhos, das nossas pálpebras, será piscar ou fechar. É um instinto de preservação da visão. Por isso, o ser humano naturalmente, ele não é capaz de dominar plenamente os seus pensamentos. Por quê? Porque a sua mente, o seu intelecto e a sua capacidade de cognição foi afetada pelo pecado. É o que o apóstolo Paulo está propondo aos Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, pensamento. Qual a consequência disso? Separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Esses recursos não são métodos tão somente humanos e psicológicos, mas é o resultado, o produto da ação do Espírito Santo em nós, através de nós, pela compreensão da palavra, que nós somos capazes de controlar e orientar os nossos pensamentos. E qual recurso nós podemos usar como arma espiritual ao nosso favor? A palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Por isso, cante a palavra, ore a palavra, pregue a palavra e, acima de todas as coisas, viva a palavra. O salmista, tendo a ideia da preciosidade disso, ele declara em sua canção, no Salmo de número 119, verso de número 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é a base da mente cristã e a fonte da originalidade dos seus pensamentos. A palavra de Deus é o critério moral daquilo que nós podemos ou não podemos pensar. Quais são as funções da palavra de Deus em nossa mente? Primeiro, a palavra de Deus ilumina. Salmo de número 119, versículo 105. Segundo, a palavra de Deus corrige. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, confronta os pensamentos errados. Terceiro, a palavra de Deus purifica. Efésios capítulo 5, versículo 26. E a palavra de Deus renova. Romanos capítulo 2, versículo 2. Quanto mais a nossa mente é alimentada pelas Escrituras, mais forte ela se torna contra todo tipo de tentação ou investidura, ou investimento de Satanás contra a nossa mente. Que a palavra de Deus seja o nosso escudo, seja a nossa força contra as investidas do diabo. Ponto número 4, evangelista irmão Jonathan, Jerusalém e Betânia.
Meus amados, esse ponto da lição, ele fala exatamente da necessidade de descanso. Muitos pastores e grandes líderes, eles vivem crises ministeriais exatamente por negligenciarem o fator de descanso. Jesus, em certo ponto da história, ele chama os seus discípulos para irem para Betânia, exatamente para um momento de refresco, um momento de distração mental. Porque no ministério, humanamente falando, passamos por situações estressantes, passamos por situações de cansaço mental e precisamos entender que há uma necessidade física de descanso, de sair um pouco do momento de tumulto, do momento de falatório, no momento de grande calor, para sair para o momento de descanso da nossa mente. Somos seres humanos, somos frágeis, somos falhos. Temos sim um fator espiritual em nosso favor, mas há uma necessidade imensa de prestarmos atenção nos momentos de descanso da nossa mente. Evangelíssimo Rafael. Meus irmãos, há tempo de estar em Jerusalém pregando, mas há tempo de estar em Betânia descansando. Isso nós aprendemos com Jesus. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para trabalhar, mas também há tempo para descansar. E o descanso nunca será apenas para o teu corpo, ele também será para a tua mente. Então há momentos que nós temos que realmente nos retirar da correria da vida, da rotina da obra de Deus, justamente para arejar os nossos pensamentos. Porque quem não descansa pode até ir mais rápido, mas quem descansa, com certeza, irá muito mais longe. A proposta do comentarista é apresentar o campo da atuação profética, ministerial de Jesus Cristo com o lugar de seu descanso. São contrastes de vida e de existência que precisam ser observados por nós. Nós podemos apontar aqui que Betânia é um lugar de descanso do Senhor e Jerusalém, o seu ringue, o lugar onde ele está para lutar contra os seus opositores e para realizar a obra pelo qual ele veio ao mundo. Nós podemos mencionar aqui em relação a Betânia o texto de Lucas 10, 38 e 42. Jesus na casa de Marta e Maria. João capítulo 11, versículos 1 a 5. A amizade que Jesus tinha com Lázaro, Marta e Maria. Mateus capítulo 21, versículo 17. A casa de Lázaro, Marta e Maria como um lugar de refúgio para Jesus. A vida moderna, tal qual foi nos dias de Jesus, ela exaure o corpo, mas começa esse exaurimento primeiro na mente. Esse ritmo acelerado, como as informações são passadas, como nós temos que ser em todo o tempo produtivos, eficientes, proativos, porque não basta hoje só ser ativo. Você tem que ser proativo, tem que tomar a iniciativa nos empreendimentos da nossa vida, no cuidado com a nossa esposa, na educação com os nossos filhos, na realização do nosso ministério. E todas essas coisas pesam, geram cansaço físico, pressão mental e desgaste emocional. Lucas capítulo 19, versículos 41 e 44. Nós vemos que quando Jesus chega perto de Jerusalém, ele vê a cidade e ele chora sobre ela. Jerusalém, então, representa o centro do confronto e do esforço de Jesus. Jerusalém é símbolo dos momentos de pressão e de responsabilidade, dos deveres da vida, das lutas da fé, as demandas do ministério. Meu amado pastor, meu querido obreiro, descanse. Retire momentos de lazer para cuidar da sua saúde mental e descansar o seu corpo. Se você pode, leve a sua esposa para a praia, leve a sua esposa para o campo, seus filhos para um lugar de brincadeira, desligue o telefone, desligue o roteador e volte à simplicidade da vida. Deixe Jerusalém e vá para Betânia. O que Jesus encontrava em Betânia? Porque segundo João capítulo 11, versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Betânia ficava somente 3 quilômetros de Jerusalém, mas do ponto de vista moral e da convivência, ficava milhares e milhares de quilômetros. O que Jesus encontrava ali? Silêncio e repouso físico, amizade sincera, tempo de comunhão e escuta, e acima de tudo, o ambiente de fé e amor. Betânia era o refúgio do coração de Jesus. Depois das lutas em Jerusalém, ele voltava para recarregar as suas baterias em Betânia. Se até Jesus, o Logos, o Verbo Divino, precisou recarregar as baterias em um momento de descontração, de boa comida,
e de uma casa arejada, precisou, você e eu também precisaremos e não podemos ignorar isso. Nós não somos super-homens, nós não somos super-obreiros, nós somos vasos de barro que carregamos um tesouro valioso, mas não deixamos de ser frágeis e dependentes da ajuda de Deus. Ponto de número 3, meu amado e minha amada irmã, já estamos caminhando para terminar a nossa lição. Você ainda não curtiu essa publicação, não deixou aí o seu comentário, a cidade, o nome do seu pastor? Compartilhe essa publicação, se inscreva nas redes da Assembleia de Deus Floresta e nos ajude a proclamar o Evangelho de Cristo. Ponto de número 3, a batalha na arena dos pensamentos. Influências espirituais, evangelista irmão Jonathan. Meus amados, as maiores batalhas, elas não aconteceram no Afeganistão. As maiores batalhas, elas não acontecem entre Rússia e Ucrânia, não. As maiores batalhas acontecem na nossa mente. Certamente, o inimigo de nossas almas, ele tem tentado atacar constantemente os nossos pensamentos para ver se transforma em ações, para ver se essas ações são transformadas em pecado. Então não tenha dúvidas, no momento que você assiste essa pré-aula, há uma batalha interior muito grande dentro de você. No momento em que você está no culto, há uma batalha muito grande dentro de você tentando distrair a sua atenção. Então são influências externas, influências espirituais que tentam atingir o teu coração, tentam atingir a tua mente. E há uma série de coisas que o Senhor ele nos deixa como um instrumento para vencermos essas batalhas. A leitura da palavra, o jejum, a oração, são coisas que vão nos colocar o nosso foco nas coisas espirituais. Não tenha dúvidas, o inimigo está tentando contra a sua vida nesse exato momento. Mas o Senhor é um Deus quem te fortalece e que te garante a vitória. Evangelista Rafael. Meus irmãos, a nossa mente é um campo de batalha constante entre a carne e o espírito, entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal. Tem gente que pensa que o diabo não tem acesso ao coração do homem, mas não é isso que a Bíblia ensina. Mateus 13:19, a Bíblia diz que se alguém não entende a palavra, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Em João 13, verso 2, a Bíblia diz que mesmo Judas, sendo um apóstolo, o diabo colocou em seu coração ele trair Jesus. Atos 5, verso 3, a Bíblia fala de Ananias, que era um crente da igreja primitiva, e Satanás conseguiu encher o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e à igreja de Deus. Porque o diabo, ele está ao derredor e ele sempre vai lançar as suas setas, os teus dardos inflamados na nossa mente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nunca troque os propósitos de Deus pelas propostas do diabo. Porque o que o diabo dá com a mão, ele toma com a outra. Mas o que Deus te concede, permanece. O conselho bíblico para nós está em Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos irmãos, a nossa mente é comparada pelo comentarista, a proposta pedagógica dele é muito clara. Nós estamos diante de uma batalha. E num tempo moderno do MMA, nas artes marciais mistas, a nossa mente é o octógono, onde está sendo realizada essa batalha ou essa luta. E o vencedor, o mundo, a carne e o diabo, se vencerem essa batalha, terão domínio do que pensamos. E a consequência disso serão as nossas ações, as nossas atitudes, e o lugar onde passaremos a nossa eternidade. E o comentarista vai nos apontar uma direção, que essas batalhas, elas não começam ou não iniciam na perspectiva material. Elas têm a sua origem primária no mundo espiritual. Eu gostaria de espelhar com os irmãos o texto de Efésios 2, versículo 6 e o texto de Efésios 6, versículo número 12. Efésios 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos agora para Efésios capítulo 6, versículo de número 12. O conselho do apóstolo Paulo no que diz respeito a nós revestirmos de toda a armadura de Deus. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vejam, meus amados irmãos, que o texto de Efésios 2, versículo 6, a constatação do apóstolo Paulo é que nós estamos localizados em uma região celestial, assentado com Cristo em uma ambiência ou num ambiente espiritual.
E esse ambiente, essa geografia espiritual, se assim nós podemos falar, é um lugar disputado, porque existem hostes espirituais da maldade que querem disputar com a igreja esses lugares espirituais. Paulo está falando que a batalha espiritual, ela existe, ela é real. Uma das maiores estratégias do diabo contra nós nos dias que estamos vivendo é nós considerarmos que ele não existe e que ele não opera no mundo físico, partindo do mundo espiritual. As estratégias, a maneira como o passarinheiro quer pegar o passarinho, é a maneira como o diabo quer nos enlaçar. É por isso que nós devemos seguir o conselho que o apóstolo Paulo dá às igrejas. Não deis lugar ao diabo. Porque na mente nós temos o campo desse conflito. De um lado nós temos a influência divina, através do Espírito Santo pela aplicação de sua palavra. E por outro lado, nós temos a influência carnal da nossa natureza caída e a influência maligna com Satanás e seus enganos. Que o sangue de Jesus Cristo cubra a nossa mente e nós sejamos protegidos contra as investidas do maligno contra a nossa vida. Ponto de número 2. Cuidados práticos, evangelista irmão Jonathan. Quais são as medidas práticas que você tem tomado para proteger a sua mente? Muitas das vezes nós estamos rodeados de pessoas que vivem em contendas. Isso faz mal para a nossa saúde mental, para a nossa vida espiritual também. Complexos de inferioridade ou até mesmo superioridade. Isso leva-nos aos extremos. Isso acaba nos maltratando mentalmente falando. Tome cuidado com quem você anda, tome cuidado com os seus pensamentos, tome cuidado com as suas palavras e as suas atitudes e certamente o Senhor vai guardar o teu coração. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, crer é também pensar. O evangelho deve ser entendido com a mente, crido com o coração e praticado com a vida. Semeie um pensamento e você colherá um ato. Semeie um ato e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino eterno. Aqui eu quero deixar 2 conselhos práticos para você nutrir bons pensamentos. Primeiro, tenha bons amigos, porque verdadeiros amigos são 2 corpos, mas uma mente. Procure estar perto de pessoas que pensem semelhante a você. E segundo, e mais importante, busque a Deus, porque o conhecimento pode até tocar a sua mente, mas somente a graça de Deus pode tocar no seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da alma. A mente é uma porta de entrada. Aquilo que vemos, ouvimos e lemos é o que alimenta o pensamento. Então, mais do que sermos aqui teóricos, o nosso propósito é lhe apresentar ferramentas práticas daquilo que você pode fazer do dia a dia, ações simples da sua rotina, que pode ajudar você a gerir aquilo que você pensa, para que você se torne uma pessoa melhor todos os dias, para que eu me torne uma pessoa melhor todos os dias. Um melhor marido, um melhor pai, um melhor filho, um melhor irmão, um melhor crente, um melhor obreiro, um melhor cidadão, uma pessoa melhor para construir um mundo melhor. Primeiro cuidado prático, filtrar o que consome. Seja mais rigoroso na análise dos filmes, músicas, aquilo que você consome na rede social, as conversas que você anda desenvolvendo, os grupos de WhatsApp que você anda participando. Se você está num grupo de WhatsApp onde há compartilhamento de pornografia, imoralidade e conversas indevidas, é mais do que um sinal que você não deveria estar ali. Saia desse ambiente, porque senão a sua mente será corrompida e as suas ações serão contaminadas. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Segundo ajuda, evite ambientes tóxicos, palavras e pessoas negativas, pessoas que são o tempo inteiro carregadas de pessimismo, de visão, de mau gosto, de perspectivas de vida que te levam somente para o mal e te levam a tomar atitudes equivocadas. Existem pessoas que Deus está querendo tirar da nossa vida e nós insistimos em carregar com elas. Cuidado! Você pode estar levando um Jonas na sua embarcação e ele pode ser a causa
do seu barco afundar. E por fim, busque edificação. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, fale da palavra de Deus, leia bons livros e converse com pessoas mais espirituais, mais inteligentes do que você. Porque a antropologia secular vai nos afirmar que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, se você convive com gente inferior, intelectualmente e espiritualmente com você, você não será igual a elas, você será a média delas. Então conviva com gente mais inteligente, mais esforçada, que ore mais, que leia mais a Bíblia do que você. Porque com toda certeza elas te jogarão para cima e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. O que alimenta a mente determina o rumo da vida. Meu amado irmão Jonathan, eu gostaria aqui de agradecer a sua participação, a sua primeira participação aqui conosco. Deixa aí a sua palavra de conclusão e as suas notas finais em nome de Jesus, meu querido. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de poder estar aqui pela primeira vez com os irmãos. Evangelista Jadson, evangelista Rafael, que fizeram esse convite para estar aqui, foi um enorme prazer. Eu quero encerrar deixando para meditação Romanos capítulo 12, verso 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se temos um entendimento renovado, o Senhor é quem domina, o Senhor é quem guia os nossos passos. Eu quero que você fique com essa palavra no nome de Jesus. Evangelista Rafael. Meus irmãos, vigiemos com os nossos pensamentos, porque a lei condenava atos, mas a graça condena pensamentos. Para Jesus, o pensamento pecaminoso é igual o ato realizado, porque se uma pessoa já pecou na mente, para ela pecar com o corpo, basta a oportunidade. Nunca se esqueça que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus olha para o coração. E seja sábio. Nunca diga tudo o que pensa, mas pense antes de dizer. E nunca haja para depois pensar, mas pense antes de agir. Quando Cristo governa a mente, o coração descansa. E quando o coração descansa, a vida reflete a paz de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo número 7. Gostaríamos de agradecer a sua atenção, a sua audiência. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.